Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de uma situação que, olha, mexe com a vida de muita gente no Brasil e tá direto nas manchetes, né? A crise financeira dos Correios e também a chegada de um novo presidente para tentar, sim, arrumar a casa. A gente juntou aqui um monte de material, notícias recentes, análises, comunicados oficiais e o quadro que aparece é bem complexo, viu? Pois é. A notícia principal, claro, é a escolha do Emanuel Schmidt Rondon. Ele vem do Banco do Brasil, carreira lá dentro, mas a pergunta que fica desse material todo é: que correios são esses que ele está assumindo? Qual é o tamanho real do problema, do desafio? Vamos tentar entender isso melhor. Exato. O que as fontes mostram logo de cara, assim, é uma situação financeira que não é só delicada, é crítica mesmo. E o nosso objetivo aqui é justamente esse, ir além da notícia, sabe? Tentar conectar os pontos que esses documentos trazem. Quer dizer, vamos esmiuçar os números dessa crise, entender um pouco o perfil desse novo presidente e, claro, quais caminhos, pelo que o material indica, ele pode ou talvez deva seguir, né? Então vamos começar pelos números, porque eles realmente mostram a urgência da coisa toda. As fontes falam de prejuízo na casa dos bilhões, mas o que chama a atenção é a velocidade com que isso piorou, não é? Precisamente. Olha, os dados são alarmantes. No primeiro semestre de 2025, o prejuízo consolidado chegou a 4,37 bilhões. Nossa. E para dar uma ideia de como isso acelerou, esse valor é mais que o triplo, deu um salto de 222% se a gente comparar com o mesmo período de 2024. Naquela época, o déficit foi de 1,35 bilhão de reais. Quer dizer, não é só um aumento, é uma escalada muito rápida. Quase 4,4 bilhões de reais em 6 meses. É um valor que assusta mesmo. E essa trajetória para baixo não é só desse semestre. De jeito nenhum. Se a gente pegar só o segundo trimestre de 2025, o prejuízo foi de 2,64 bilhões de reais. Sozinho. Sozinho. Isso é quase 5 vezes mais do que os 553 milhões negativos do mesmo período do ano passado. É uma piora muito, muito forte em pouco tempo. E tem mais. As fontes lembram que já em 2024, os Correios tiveram o pior resultado entre todas as estatais federais. Fecharam o ano com 2,6 bilhões de perda. Então, essa tendência negativa já vem lá de 2022, sabe? E parece que está piorando cada vez mais rápido agora. Entendido. Então, a gente tem essa sangria financeira se intensificando. O que as fontes apontam como a causa disso? Onde que o dinheiro está vazando? Ou talvez deixando de entrar? Olha, uma combinação bem perversa, né? Receitas caindo e despesas subindo. Do lado da receita, teve um baque forte. A receita bruta total, com vendas e serviços, no primeiro semestre de 2025, ficou em 8,52 bilhões de reais. Parece bastante, mas... Parece, mas representa uma queda nominal de 11,3% em relação ao ano anterior. Ou seja, menos dinheiro entrando no caixa. E tem um ponto específico que as fontes destacam muito para essa queda: o segmento internacional. A receita que vem de postagem internacional, por exemplo, ela simplesmente despencou. Caiu 61,3%, ficou em 815,2 milhões no semestre. Mais de 60%, é muita coisa. É muita coisa. Várias análises ligam isso direto, sabe? Com as mudanças recentes nas regras de importação de baixo valor, aquela taxa das blusinhas, né? Que é citada mesmo nos documentos e também com o aumento da concorrência nesse mercado de entrega internacional. Faz todo sentido. Uma receita importante que cai por fatores externos e mais concorrência. Mas normalmente um problema desse tamanho tem mais de uma causa, né? E o lado das despesas, como é que fica nessa história, segundo o material? Bom, as despesas continuam, sabe? Putravio continua com despesas gigantescas com logística e dentre as outras. A receita está perdendo um pouco e para compensar entregar mais volume, para conseguir recuperar dinheiro, o mercado está absorvendo menos produtos das pessoas. Outra parte da equação está nos gastos, as despesas administrativas. Bom, elas incluem principalmente a folha de pagamento, mas também outros custos, tipo o pagamento de dívida judicial, os precatórios. Essas despesas deram um salto enorme, subiram 74% até junho de 2025,
chegaram a 3,4 bilhões. 74% de aumento. Uau! E os próprios comunicados dos Correios dizem que uma parte grande desse aumento vem dos reajustes salariais que foram negociados para mais de 55 mil funcionários. E também de um volume maior de precatórios que tiveram que ser pagos nesse período. Certo. Então a gente tem receita caindo, despesas subindo forte, principalmente com pessoal e dívida judicial. E aí entra um ponto que algumas análises que a gente viu destacam bastante, né? A questão da gestão anterior e o ritmo da resposta para essa crise que já estava crescendo. Sim, esse é um ponto delicado, principalmente naquelas que refletem mais a visão de dentro do governo, sabe? Existe uma percepção clara, nesses relatos, de que a gestão anterior demorou para agir, ou então foi lenta para colocar em prática medidas de ajuste que já estavam sendo discutidas. Fala-se muito, por exemplo, da venda de imóveis que a estatal considera ociosos, ou de um programa de demissão voluntária, o famoso PDV. Ah, o PDV. Isso, que é basicamente oferecer incentivo para funcionários sair voluntariamente para tentar reduzir a folha. Essas coisas foram anunciadas, mas, na visão dessas fontes do governo, a execução demorou demais e, enquanto isso, a situação financeira só piorava. Parece tentar apagar um incêndio com conta-gotas enquanto o fogo se espalha. E nesse cenário todo, de incêndio financeiro mesmo, surge o nome do Emanuel Schmid Rondon. O que o material que a gente analisou conta sobre ele? Que tipo de liderança ele traz? Olha, a descrição do Rondon nas fontes é bem consistente, viu? É um perfil muito técnico, focado em gestão, em finanças. Ele é economista de formação pela UF, Universidade Federal Fluminense. Tem MBA e administração pelo IBMEC. E o principal, ele é funcionário de carreira do Banco do Brasil. Está lá há mais de 25 anos. Ah, é de carreira do BB. Isso. Dentro do BB ele foi subindo, ocupou cargos executivos desde 2017. Chegou a ser gerente executivo na diretoria de governo. O que as fontes destacam muito é a experiência que ele acumulou em áreas tipo gestão estratégica, governança corporativa, que é super importante para a estatal, inovação em serviço financeiro, busca por eficiência operacional, liderança em projeto de transformação digital. Além disso, ele passou por conselhos e comitês de empresas ligadas ao Banco do Brasil, sabe? Empresa de tecnologia, de saúde, fundo de pensão, sempre com um olhar, segundo dizem, voltado para a sustentabilidade financeira. Entendi. Então a escolha parece ser um sinal bem claro. Menos um especialista em logística de correio e mais um gestor financeiro com experiência em estrutura grande, em transformação. Ele vem substituir o Fabiano Silva dos Santos, que pediu para sair em julho, mas acabou ficando até agora, né? Correto. O Fabiano Silva pediu demissão lá no começo de julho, mas a pedido do presidente Lula ele ficou no cargo enquanto buscavam um substituto e preparavam a transição. A indicação do Rondon veio do próprio presidente, teve o aval da Casa Civil, e aí só faltavam as aprovações internas dos Correios, Comitê de Elegibilidade e Conselho de Administração, que saíram agora no final de setembro. Algumas análises que a gente leu sugerem que essa escolha mostra um alinhamento mais direto com a Casa Civil. Para quê? Para implementar de forma mais assertiva, talvez, os ajustes que o governo acha que são urgentes e não dá mais para esperar. Entendido. O perfil técnico e esse alinhamento com o Planalto parecem claros. Mas, na prática, qual que é a missão do Rondon? O que as fontes apontam como os desafios principais, as metas que ele tem pela frente? Olha, o desafio número 1, assim, destacado em todas as fontes, sem exceção, é estancar essa sangria financeira e começar a reverter esse prejuízo bilionário. Isso passa, não tem jeito, por um controle mais apertado das despesas, com foco especial na folha de pagamento, que é um peso grande na estrutura de custo, né? E, ao mesmo tempo, ele precisa achar um jeito de gerar mais receita, talvez diversificar o que os Correios oferecem, ser mais agressivo comercialmente. E aquelas medidas que você mencionou, tipo venda de imóvel, PDV... Exato. Outro ponto que aparece forte nas análises é destravar e acelerar essas medidas de modernização e eficiência. Superar aquela percepção de lentidão da gestão passada é fundamental.
A venda de imóveis que não são essenciais para a operação e a implementação para valer de um PDV forte são citadas direto como ferramentas que podem gerar caixa e reduzir custo estrutural mais rápido. E à sombra do Tesouro Nacional fica essa pressão, segundo as fontes, para evitar usar dinheiro público para salvar a empresa. Sim, esse é um ponto central, assim, muito ressaltado em várias análises. Evitar que os Correios precisem de dinheiro direto do Tesouro Nacional é uma meta-chave para a nova administração e para o governo todo. As estimativas que a gente achou nas fontes são preocupantes, viu? Tipo quanto? Um socorro financeiro desse tamanho poderia precisar de algo perto de 20 bilhões do orçamento da União. 20 bilhões? É. E num cenário de conta pública já apertada, tirar 20 bilhões de outras áreas, saúde, educação, infraestrutura, para cobrir o rombo dos Correios é uma coisa que o governo quer evitar a todo custo. E além dessa pressão financeira enorme, o Rondon pega um dilema bem complexo. Como é que você equilibra essa necessidade urgente de ajuste fiscal com o papel social que os Correios têm no Brasil, que é indispensável? Uma das fontes que a gente viu descreve isso de um jeito muito bom. Diz que em milhares de cidades pequenas, áreas remotas, a agência dos Correios não é só para mandar carta. Muitas vezes é a única presença física do Estado ali, que permite desde o serviço postal universal até acesso a banco básico, pagamento de benefício social. Cortar custos sem machucar essa presença social toda é uma equação muito, muito difícil. Realmente, um equilíbrio bem delicado. O Rondon já tomou posse, fez um primeiro discurso interno. Que as fontes que a gente acessou contam sobre o tom inicial dele, como é que ele se colocou para os funcionários nesse começo? A posse oficial foi dia 26 de setembro. Foi uma cerimônia discreta, interna, sem muito alarde. Mas o que ele falou para os funcionários foi divulgado, e é interessante. Ele não tentou amenizar, sabe? Reconheceu direto a delicada situação financeira da empresa. O tom foi de transparência sobre a gravidade. E ele falou muito em valores como honestidade, ética na gestão, que ele diz que são inegociáveis. E a relação com os funcionários? O tom foi bem colaborativo. Ele fez questão de dizer que acredita que muitas das soluções para a crise podem e devem vir de dentro da empresa mesmo, dos 83 mil funcionários que ele chamou de qualificados e experientes e o maior patrimônio da organização. Usou até uma expressão forte. Disse que o amor que muitos funcionários têm pela camisa dos Correios vai ser um motor importante para a transformação. Foi tipo um chamado para a união interna, sabe? Interessante essa abordagem, né? Buscar apoio interno logo de cara. Ele deu alguma pista mais concreta sobre quais vão ser as prioridades de trabalho? Além do financeiro, óbvio? Ele foi bem explícito. Disse que a primeira e mais urgente frente de trabalho é sim a questão financeira, não tem como fugir disso, dada a situação do caixa, mas ele tentou equilibrar isso com uma mensagem de otimismo, de potencial. Disse que acredita que os Correios têm uma enorme capacidade de gerar receita, que têm um posicionamento diferenciado no mercado e são fundamentais para o país. A meta que ele declarou, com as palavras dele, é restaurar o orgulho e a eficiência da empresa. E teve aquela parte mais simbólica na posse, que algumas notícias mostraram, com presentes de carteiros. Isso teve algum significado? Sim, foi um gesto simbólico que as fontes contaram. Um casal de carteiros de Lusiânia, lá de Goiás, a Cláudia Vieira de Souza e o Luiz Newton Ferreira de Souza, entregou para o Rondon os itens que representam o trabalho da ponta, né? Uma bolsa de carteiro daquelas tradicionais e a miniatura de um caminhãozinho dos Correios. Ah, que legal. Foi um jeito de conectar a nova gestão, que tem esse perfil mais financeiro, com a realidade da operação da empresa. E, além disso, o ministro das Comunicações, o Frederico de Siqueira Filho, que estava lá na cerimônia, entregou para o Rondon o bottom oficial da empresa. O ministro, por sua vez, reforçou o discurso do perfil técnico do novo presidente e da urgência de preparar a estatal para as mudanças globais do setor, né? Tipo a explosão do e-commerce, a necessidade de mais solução digital. Parece mesmo que não tem tempo a perder. As fontes indicam um senso de urgência muito grande. Talvez prazos específicos ou ações que têm que acontecer quase que imediatamente. Com certeza. A palavra urgência aparece em muitas das análises sobre os próximos passos. A situação do caixa da empresa é o ponto mais crítico no curtíssimo prazo. Tem relatos, que algumas fontes mencionam, de atraso em pagamento para fornecedor. Isso é um sinal clássico de que o caixa está muito pressionado.
Por isso, os próximos 30 dias, contando da posse, são vistos como cruciais. A expectativa é que a nova gestão use esse tempo para fazer um diagnóstico rápido, preciso, da situação do caixa e para começar a projetar os números, as necessidades para os próximos meses. Entendi. É uma corrida contra o tempo mesmo. E aqui tem um dado que realmente mostra a gravidade e a urgência do negócio. As fontes revelam que o governo já tem, sim, um plano de contingência sendo preparado ali nos bastidores, para um eventual socorro financeiro, caso Rondon não consiga virar o jogo a tempo. E mais que isso, está rolando uma negociação delicada na Fazenda sobre um empréstimo de 1,8 bilhão de reais, que os Correios pegaram ainda em 2025 com o BTG Pactual e o Citibank. A preocupação é que o volume de sentença judicial contra a empresa, que está crescendo, possa ter ultrapassado algum limite do contrato. Isso daria aos bancos o direito de pedir o pagamento antecipado da dívida. Ou seja, a pressão financeira é agora e vem de vários lados. Uau! Então, o cenário que essas fontes desenham é realmente dramático. Uma empresa que é um ícone, fundamental para integrar o país, com papel social enorme, principalmente longe dos centros urbanos, mas que está, tecnicamente quebrada, com prejuízos recordes e correndo contra o tempo. A nomeação do Emmanuel Rondon, esse técnico vindo lá do coração do sistema financeiro, parece ser a aposta do governo para uma intervenção de choque, focada quase que totalmente em estancar essa hemorragia financeira. É isso. Exatamente essa leitura que sai do conjunto. A missão dele é claríssima e é brutal. Cortar custo onde der, implementar a medida de eficiência que estava parada, achar nova receita rápido e fazer tudo isso com o olho do público em cima, a pressão do tempo e a ameaça constante de um colapso financeiro que ia exigir uma intervenção pública caríssima. O tamanho e a complexidade do desafio que o Rondon tem pela frente ficam muito, muito claros na análise desses materiais. Fica, então, a reflexão, que parece inevitável depois de olhar todo esse material. Num país com o tamanho e as desigualdades do Brasil, como é que se concilia essa busca implacável por eficiência financeira, que é um mandato claro do novo presidente, com a preservação da missão social histórica dos Correios, que é garantir o acesso universal ao serviço postal e ser, muitas vezes, o único braço do Estado em tanta comunidade isolada? É uma corda bamba muito delicada, né? Será que dá para andar nela sem que um dos lados, ou financeiro ou social, acabe sendo sacrificado demais? É algo que com certeza a gente vai precisar continuar acompanhando de perto. Até a nossa próxima análise.